りも夢の続きもきっとあなた Olá, ouvintes, você está em mais um SaiKaiCast. Eu sou Matheus Freitas, de Fortaleza, Ceará, e hoje aquela frase do tempo é implacável nunca foi tão correta. Olá, gente, eu sou Guilherme de Fortaleza, Ceará, e eu prefiro morrer do que perder a vida. Eu sou o Polé, falo de Campinas, São Paulo, e quando eu morrer, em minha lápide estará escrita: por favor, reunir as 7 esferas do dragão. Olá, eu sou a Sossô e eu acho que o Sono vai me matar no próximo RPG. Olá, eu sou o Tisso, maior alquimista pós-moderno, e da porra viemos, mas não somos porra nenhuma. E é isso, como vocês puderam ver, hoje nosso tema será: e se soubéssemos quando vamos morrer? Vamos lá! Então, gente, e se soubéssemos quando vamos morrer? O que vocês acham que aconteceria num mundo como esse? Eu não sei o que aconteceu no mundo, eu sei o que eu faria. Seria uma coisa bem simples e bem tranquila. Eu seria rico e conquistaria o mundo. Ou morreria tentando, literalmente. Não, eu consigo. Se eu souber o dia da minha morte, eu consigo. Se todo mundo souber o dia da nossa morte, né? Eu consigo sim ser rico e conquistar o mundo. Vou explicar como. Primeiro seria rico jogando roleta russa, né? Eu conseguiria ganhar muita grana porque eu saberia que não ia morrer. Aí, com essa grana que eu ganharia, eu investiria em pessoas que saberiam que não ia morrer logo. Então, pegaria essas pessoas, fariam treinamentos, fariam um mini exército e sairia conquistando o mundo. Então elas podem entrar em estado vegetativo. Você só sabe a hora que a pessoa vai morrer. Caralho, o cara me mandou criar uma máfia baseada em roleta russa. Já tô amando o cash. Eu tenho uma pergunta aí, ó. Seria, tipo, você descobre em algum momento que você vai morrer, ou você sempre sabe? Porque aí muda, tipo, a questão do mundo. Porque se você sempre sabe é uma coisa, mas se você descobre em determinado ponto da vida, o quanto você ainda vai viver, é diferente. Então, qual seria o caso do qual nós vamos falar? Vamos assumir que todo mundo saiba. Vamos lá, digamos que o teste do pezinho, por alguma maneira, ele descobre a data e a hora que a pessoa vai morrer. Isso também é bem mórbido, porque vamos lá, digamos que uma criança, você teve seu filho, de repente você recebe o resultado, vai morrer daqui 3 dias. Já tem um negócio com isso, só que não é tão profundo, é biológico. Que o sistema meio que faz uma estimativa de vida em determinados dados, e tu pode até comprar um relógio, colocar na parede, que lá, cronômetro de quando você vai morrer, e daí tá lá dizendo quantos dias faltam. Nossa, parece meio mórbido isso. Mas eu acho que parece mórbido porque a gente não sabe. Se a gente vivesse numa sociedade que todo mundo sabe desde criança o quanto você vai viver, provavelmente as pessoas achariam que é um fato comum e elas lidariam como uma coisa secundária. Porque, por exemplo, nós todos sabemos que vamos morrer, só que a gente não sabe quando. E a gente ignora esse fato. E costumamos agir como se não soubéssemos que vamos morrer. Então eu acho que é mais uma questão de acostumar. Então seria tipo os olhos do Shinigami, do Death Note, que diz o nome e a data que a pessoa vai morrer mais ou menos certinho. Exatamente, os olhos de Shinigami, né? A gente consegue... Isso também seria interessante, por exemplo, nunca mais haveria acidentes de avião. Isso é uma coisa que a única coisa que eu pensei quando tu falou o tema desse cast, que é quando várias pessoas têm a morte no mesmo dia, e são muito discrepantes as datas. Tipo, uma pessoa tem 5 anos e outra tem 20, e elas vão morrer no mesmo dia, só que isso numa escala geral. Pode prever onde vai acontecer desastres. Exatamente, ataques terroristas também seriam previsíveis. Se pegarmos esse cenário em um contexto, por exemplo, por algum motivo, o teste do pezinho mostrou eficaz em saber, por um acaso do destino, a data e hora que a pessoa irá morrer. Coloquemos nisso, talvez, o fato de como ela vai morrer. Eu creio que em menos de uma semana, o mundo entraria num verdadeiro caos. Porque, primeiro de tudo, a gente não quer morrer. Logo, as pessoas iriam tentar fugir de suas mortes. Ou não, eu penso assim, se eu soubesse o dia que eu ia morrer, quando chegasse o dia que eu ia morrer, eu ficaria em casa, tranquilo, não faria nada de radical, porque eu não quero morrer de acidente, não quero morrer assassinado nem nada, ficaria em casa, tranquilo, tomaria uns remedinhos pra dormir, ele morreria talvez na calada do silêncio, da paz, do meu sono. É o que o Paulé falou, né? A única coisa que a gente sabe é a data. A gente não tem, e ela como eu posso dizer? Ela é inalterável, exatamente. Então o teste do pezinho nesse momento já não faz tanto sentido.
Então, realmente, vamos dizer que por algum motivo a gente sabe, aconteceu algum bug na Matrix, a gente sabe exatamente quando as pessoas vão morrer. É uma morte inescapável, ou seja, digamos que as companhias aéreas, né, elas fazem essa pesquisa antes, né? Se os passageiros têm a morte pro mesmo dia, ela simplesmente vai negar, né, a passagem a esse pessoal. Digamos que eu tô caminhando no meio da rua, cai um vaso de planta e me mata, porque a minha hora da morte tava ali, entende? O universo conspira pra te matar. Exatamente, naquela data, naquela hora, você sabe que vai acontecer. Isso me faz pensar duas coisas, com essa coisa de Ori de Shinigami e máfia da roleta russa. Se a pessoa, você não precisa necessariamente ganhar todas as roletas russas, mas você pode perder uma e ainda ficar vivo, por algum motivo. E isso vai encarretar uma dor pro resto da sua vida toda. Exatamente, esse é um risco, né? O que o Paulé disse, ele pode tomar o tiro e ficar em estado vegetativo por 40 anos. Uma coisa que eu tava pensando, sabe aquela, acho que tem uma lenda grega daquele cara que leu o oráculo lá, que ele ia matar o pai dele, coisa assim. Aí ele tenta fugir disso, ele vira até, tipo, meio que rei lá de uma cidade, mas no fim, pode pro rei. Exatamente. E se essa coisa fosse meio tipo isso? Tipo, todo mundo sabe quando vai morrer e as pessoas, nessa tentativa às vezes de evitar, elas podem acabar se levando ao próprio destino. Ou, tipo, na tentativa de aproveitar, por exemplo, a vida, tipo, quero fazer tal coisa, e no fim essa coisa que vai acabar matando a pessoa, porque ela acha, tipo, é meu último dia de vida, então eu vou fazer tal coisa. E no fim ela morre por causa disso. Levando esse ponto que você falou, a gente teria em mente que saber o dia e hora que a gente vai morrer seria a criação de um paradoxo infinito, porque você saber a sua morte vai acarretar naquela morte. Então, se você não soubesse, você morrer de uma forma diferente ou morreria da mesma forma? Seguindo as lógicas dos olhos de Shinigami, as pessoas além de não ver, ela só acontece. A única coisa que pode alterar o fluxo da morte seria o próprio caderno do Death Note. Mas não tem isso, seria inescapável, e aí as pessoas sempre acabariam, mesmo que elas tentassem fugir. Digamos que no cenário A, uma pessoa morreria de acidente de carro. Só que aí ela, por ela saber, né, que ela vai morrer, ela desiste dessa viagem e vai caminhar na rua com um cachorro. E aí ela é atropelada por um carro, algo do tipo. É inescapável, não tem como fugir. O efeito borboleta, o filme abordou basicamente isso, né? Não importa a linha temporal que o protagonista ia, sempre iria dar a merda que dava, né? Não vou contar aqui o final, mas sempre ia dar a merda de uma outra maneira diferente, né? Então seria basicamente isso. Ele vai morrer de algum jeito, não importa como, o importante é assim, você vai morrer tal data porque talvez a entropia do universo não aguente mais essa sua presença e precisa se livrar dela de alguma forma. Isso me lembra outra coisa, Steins Gate. Sem falar spoilers, mas acho que lá pela metade da temporada, da Steins Gate normal, uma personagem basicamente vira o foco do destino. Toda hora ela vai morrer de alguma forma e o protagonista tenta salvar ela. Só que nunca acontece. E daí ele tem que sair de uma linha do tempo pra ir pra outra que ela talvez fique viva. O exemplo do Tissa é perfeito. É isso que acontece. Não interessa alguém inventar uma máquina do tempo e tentar te avisar da tua morte. Se alguém tentar mudar, não vai. Vai acontecer. O que acontece com essa personagem, né? Ele tenta mudar de todas as maneiras, mas ela sempre vai acabar morrendo na mesma hora e de formas diferentes. Então, é isso. Partindo dessa premissa, então vamos avançar, gente. Vamos lá. Como funcionariam os empregos? As pessoas ainda teriam disposição para trabalhar até a morte, para acumular coisas? A profissão de Uber seria muito arriscada. Você não vai querer entrar no Uber que vai morrer hoje. E o Uber não vai aceitar um passageiro que vai querer morrer hoje. Se um vai morrer, o outro não vai morrer, então o que vai morrer e o que não vai morrer vai ficar com sequelas. Então tá dizendo que agora na carteira de trabalho é obrigado a colocar que dia tu vai morrer. Exatamente. Ia ter esse tipo, sei lá, na identidade. Seu RG vai estar lá. Quando você apresentar seus documentos para qualquer coisa, sua data da morte tem que estar lá. Tipo, data de nascimento, data da morte. A sociedade seria um pouco mais otimizada, em relação ao emprego, por exemplo, né? Eu trabalharia até um certo ponto de acumular uma grana, bens, né? Que eu saberia que a partir desse ponto, não trabalhando, eu conseguiria me sustentar e fazer todas as outras coisas que eu fiz no cálculo até o dia da minha morte. Então, por exemplo, não precisa ser igual hoje, que eu trabalho, sei lá, até os 70 anos, aí eu me aposento, no ano seguinte eu morro e não aproveitei nem a grana que eu acumulei, nem o tempo livre que eu ia ter, né?
Então acho que a sociedade começaria a ser mais otimizada em vários pontos. Exatamente. Se você conseguiu trabalhar até os 70 e acumular, então você foi muito bem. Você tá acima da média brasileira. Isso me vai pensar uma coisa agora. Se a gente já tem um número de dias exatos pra quando a gente vai morrer, como funcionaria o sistema de seguro de vida? Ah, não existiria? Não faz sentido ter seguro de vida. Seguro de vida seria um método, por exemplo, de te deixar normal. Mas aí tem um plano de saúde, né? Seria como se fosse um plano de um carro. O Guilherme perdeu uma coisa. Os seguros, eles são feitos baseados em expectativa de algo acontecer. Quando eu faço um seguro de uma casa, eu tenho a expectativa de que algo irá acontecer com ela. Porém, a seguradora também trabalha na expectativa de que nada irá acontecer com ela. É baseado no jogo de expectativas o ramo dos seguros feitos. Agora, se eu sei quando eu vou morrer, não existe a expectativa. Então, como é que esse nicho de mercado seria aberto? Ele não existe. Tem uma ideia. Baseado no grande contrato que Mephistófeles fez com o Dr. Fausto, você venderia a sua alma em troca do trabalho para dar dinheiro para alguma pessoa. Mas e se vender sua alma fosse o motivo que te mataria naquele dia? Vender a alma no sentido figurado. Refazendo o meu ponto. Eu acredito que, nesse tipo de sociedade, não existiria o plano de saúde convencional. Existiria algo semelhante a um plano de conserto, em que eu irei te consertar para você viver bem até você morrer. Se bem que os nossos planos de saúde eles já fazem isso, né? Eles trabalham naquela coisa do tipo, vamos lá. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Mas os planos de saúde, por exemplo, eles não atuam para doenças que você tinha antes daquela coisa. Por exemplo, eu contraí um câncer e descobri pelo SUS. Eu não posso contratar um plano de saúde no outro dia que descobri e querer me tratar desse câncer do plano de saúde, entende? Isso vai contra a regra estipulada, né? Acho que o plano de saúde não seria mais preventivo, né? Porque, eu não vou pagar um plano de saúde para prever uma doença que eu sei que eu vou só morrer daqui tantos anos. O plano de saúde seria uma coisa mais pós-acontecimento, né? Sei lá, quebrei o braço, eu vou usar meu plano de saúde para arrumar meu braço. Então, gente, seguindo, né? Vamos lá. Como ficariam as religiões? Agora que a gente sabe, né, quando vai morrer, haveria mudanças. Eles fariam um puxadinho na Bíblia dizendo e Deus mostrará o caminho da sua morte, algo assim. Nós teríamos o mito lá grego, né, das três irmãs. Os maias já foram alguma coisa do tipo, então não ia ser tão difícil de acreditar. Isso é uma coisa, não iria ter mais essas campanhas de o mundo vai acabar em 2012, 2020, sei lá. Ia pegar uma data máxima de todo mundo e fazer o Armagedon. Exato. Jesus não iria voltar, né, nesse cenário, porque a partir do momento que começa a nascer pessoas como data de determinado dia, já sabemos o que vai acontecer. Agora, se não, Jesus nunca vai voltar. Eu acredito que muita gente não acreditaria nos dogmas religiosos se for igual aos que a gente tem atualmente. Porque não faria muito sentido você acreditar na vida eterna se o Deus que você acredita faz com que você saiba o momento que você vai morrer. Isso tecnicamente seria meio que hipocrisia, talvez, mas acho que vocês entenderam o meu ponto. A maioria, né, não quase toda, mas a maioria das religiões são muito fundamentadas na morte, né? O que acontece após a morte, o Deus que vai vir após a morte. Então, se a gente soubesse o momento da nossa morte, meio que tiraria o fundamento dessa ilusão, né, da morte que as religiões impõem, né? E provavelmente, então, perderia um pouco essa base, mas, obviamente, a igreja criaria outra base, né? Isso, alguma outra base. Como o Paulé disse, né, nós temos uma ligação muito forte com a morte. A gente não sente a morte apenas quando um parente nosso morre, né? A morte, se a gente for ver, ela liga vários pontos da nossa vida, né? Inclusive, coisa interessante é que a gente vê nos nossos filhos a continuação da nossa vida, né? Isso é uma forma de você tentar se perpetuar como indivíduo. A gente sabe que isso é impossível, né? O filho vai ser diferente de você, mas existe um pouco lá no fundo da gente esse pensamento de que o filho vai estar continuando a nossa vida. Agora, se a gente sabe que vai morrer, sabe a data, né? Meio que a nossa relação com a morte vai ser mudada, né? Caminhando, né? Eu queria falar, gente, e a criminalidade, como ficaria? Vocês acham que a gente teria mais crimes ou menos crimes? Eu acredito que a pena de morte seria totalmente válida. Ia morrer de alguma outra forma mesmo? Exatamente. Eu queria saber o seguinte, vocês acham que as pessoas sabendo quando vão morrer, vocês acham que a criminalidade aumentaria ou diminuiria? Eu acredito que ela aumentaria. Digamos que um adulto
sei lá, 37 anos, sabe que vai morrer daqui a uma semana. O que você pensa que ele vai querer fazer? Vai seguir as leis impostas pela sociedade, continuar sua vida normal até morrer? Provavelmente não. Ele vai querer, entre aspas, aproveitar o restante de sua vida até a morte. Ou seja, ele vai ignorar qualquer consequência que vai acontecer com ele, com outras pessoas, todo o contexto externo. Só vai querer aproveitar e se divertir até morrer. Então, provavelmente sim, a criminalidade aumentaria. Isso até daria pra criar uma agência, coisa do tipo, de pessoas que controlariam pessoas que vão morrer em pouco tempo. Tipo, faltou, sei lá, meio ano pra pessoa morrer, já entra uma agência, tipo uma polícia especial, uma SWAT, alguma merda do tipo, pra pessoas que vão morrer cedo pra elas não fazerem alguma merda muito grande. Vocês dois captaram exatamente o ponto que eu queria chegar, que é a nossa relação com isso, né? Porque, vamos lá, como eu tava falando, a gente vive com base em expectativa de vida, né? Eu não vou ficar loucão que eu tenho uma vida toda pela frente. Agora, se eu sei que daqui 2, 3 semanas eu vou morrer, é que eu me liberto dessas restrições, né? O ponto que eu queria chegar, o Guilherme e o Tício já disseram que coisa, mas vocês acham que o Estado entraria forte com uma maneira de selar essas pessoas, né? Prender essas pessoas que estão perto de morrer? E sim, vocês acham que, porque o Tício disse, 6 meses, mas eu sei que 6 meses as pessoas estão sumindo, né, 6 meses as pessoas que vão morrer estão sumindo, eu ficaria loucão antes disso, então a gente entraria no paradoxo, né? Eu acho que isso não aconteceria tanto, porque assim, hoje em dia já acontece, tem câncer, vai morrer daqui 6 meses. A pessoa não sai despirocando por aí, ela vai viver a vida dela, vai viajar, comer comida que ela não vai comer, ou vai, sei lá, fazer qualquer coisa que ela acha divertido até chegar a hora da morte. Da pessoa que vai morrer daqui uma semana, ela não vai sair por aí despirocada. Talvez ela vai fazer coisas ilegais, mas ela vai tomar umas drogas porque nunca experimentou, mas tanto faz isso pro Estado, que ela vai morrer mesmo de qualquer forma. Eu vou dizer, se a China já consegue fazer as pessoas aparecerem, não vai ser muito difícil de conseguir isso, não. Mas qual que seria o motivo de desaparecer uma pessoa que vai morrer daqui uma semana? Pergunta pro chinês, ué. Aí eu não sei dizer. O que eu sei que eu faria é, assim, no dia anterior fazer uma festa em minha homenagem, assim, inauguraria uma estátua, sei lá, pra mim, que eu vou morrer amanhã, sei lá o quê. Parece que é uma coisa mais memorável. Vai virar o velho da Havana. Não, obrigado, não, obrigado. Partindo do pressuposto do o que o Estado faria, eu acho que teria dois extremos. Ou ele faria nada, ou ele, sabendo disso, ainda tentaria controlar a situação da população para não extravasar tudo. Porque, querendo ou não, se 500 pessoas vão morrer em uma semana, ainda vai ter outros milhões de pessoas querendo viver a vida delas. O governo não vai querer que essas 500 pessoas estraguem tanto o país no geral, economia e etc., quanto as outras pessoas. Então, provavelmente, iria intervir. Mas teria estados onde, em resumindo, já que eu não sou tão chegado nesse assunto, a corrupção iria aumentar em alguns estados e em outros o governo tentaria intervir mais fortemente. Na verdade, o que eu acho que aconteceria bem realmente o governo continuaria governando para os vivos, né, para todo mundo, né? O que eu acho que aconteceria é que surgiriam agências, tipo agências de viagens, mas agências de viagem até a morte, vamos dizer assim. Agências que te abordam, falam, ó, você vai morrer daqui 6 meses, né? Ó, tem um pacote aqui de como você vai poder curtir a vida nesses 6 meses, né? Tanto um apoio do governo para as pessoas não despirocarem, tanto também que é bom para a própria pessoa, né, que vai morrer daqui 6 meses, né? Então tem esses pacotes de como viver a vida. Quero falar aqui. Vai lá. Viagens Caronte, tudo por um pouco de dragmas. Boa, esse seria um nome bom pra empresa, né, desse pacote de vida até a morte. Exatamente. Já que tu falou em viagem, né? Eu queria. Vamos lá. Disse essa parte de empresas, né? Agências de viagem que você tá morrendo, você quer conhecer o mundo e tudo mais. Agora eu venho com outra. Vocês acham que governos de outros países aceitariam pessoas que estão prestes a morrer? Porque vai que elas enlouquecem lá. Dinheiro, cara, aceita qualquer coisa. Ó, você acha que o Brasil não ia fazer uma campanha? Venham pra cá, tragam os seus dólares, seus euros pra cá. Matheus, você tem que ver uma coisa. Na Carontes Viagens, tudo é garantido. Não importa, você não vai enlouquecer. É porque, olha, eu tô pensando assim. Eu sim acredito que a gente teria essas empresas, né, que fariam esse tipo de serviço. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que países, eles receberiam pessoas determinadas, por exemplo, você pode entrar aqui até daqui 2 semanas, se você for morrer, você não entra mais, entende? Eu penso dessa maneira, porque, vamos lá, a gente tá
assumindo que todas as pessoas são normais, elas vão viver sua vida de forma ok, vão aproveitar a sua vida. A gente sabe que a vida não é, que o mundo não é feito de gente normal. Então, o que acontece? Vai ter gente com certeza que não vai saber lidar com isso, ela sabe que vai morrer nesse dia, ela vai viver na vida dela, mas quanto mais próximo vai chegar, mais ela vai ficando meio pirada da cabeça. Então eu acho o seguinte, eu acho que país, vamos lá, por exemplo, países como a Europa, que já vive o assédio, né, de terrorismo e tudo mais, que eles não aceitariam de maneira nenhuma pessoas que vão morrer, vamos lá, digamos que daqui 15 dias, eles não aceitariam pessoas nesse espaço de tempo, entende? Agora, antes, beleza. Isso faz sentido, mas eu acho que até a própria Carontes Viagens faria o pacote assim pra viajar até antes de 2 semanas que você vai morrer, mas pelo fato que a pessoa também vai querer pegar essas 2 últimas semanas pra voltar pra sua terra, ficar com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você quer realmente terminar a sua vida, né? Se num mundo que todas as pessoas sabem quando elas vão morrer, como seria, tipo, por exemplo, alguém que se suicida? Ia ser meio, tipo, estranho, né? Será que ia rolar? Uma pessoa que quer antecipar sua morte, vamos dizer assim. Será que teria como? Porque às vezes a pessoa sabe que vai morrer daqui a 20 anos, mas ela quer morrer mais cedo. O que eu acho que vai acontecer seria que a pessoa, com base que ela já tem um número, ela começaria a perder essa unidade e daí se mataria, mas não seria suicídio dessa forma que tu falou. Ela falharia. Vamos lá, digamos que, como o Poli lá disse no início, né? Ela vai tomar remédios e acaba falhando e fica em estado vegetativo. Fica lá só com... não consegue mexer o corpo. A data lá tá imutável. Vai acontecer naquele dia e pronto. Ela tem que contribuir com a sociedade. Exato, e também tem esse ponto. A gente teria previdência? A aposentadoria seria relativizada, eu acho. Seria um investimento que você pegaria o retorno dele. Se uma pessoa vai morrer daqui a 60 anos, é pra ela ter previdência. Mas uma pessoa que vai morrer daqui a 10 anos, não é pra ter. Pondo que os dois têm a mesma idade, que coloquemos 20 anos. Um teria a previdência, teria o dinheiro, e o outro não. Mas aí o sistema não se sustenta. Não, seria mais aquela questão de otimização, né, que eu comentei. Não teria uma previdência como a gente tem hoje, vitalício, você investe para receber, sei lá, vitalício mês a mês. Você teria um investimento, depois, a partir de um certo ponto, sei lá, eu vou morrer daqui 50 anos. Quando eu atingir, daqui 30 anos eu atingir uma idade, eu vou lá e resgato esse investimento, porque eu sei que com esse investimento que eu investi, né, que eu tô resgatando, eu vou conseguir me sustentar até o final da minha vida. Eu acho que não seria como a forma de hoje que a gente tem, mas seria um investimento, basicamente, pro teu futuro. Pra você ganhar mais tempo livre do que trabalhando. E baseado nessa coisa de vida, etc., duas coisas que eu pensei. A primeira é muito sádica, a segunda faz sentido. Se você vê uma grávida e o bebê dá menos 3 dias, quer dizer que ele morreu? Não, vamos lá, não, vamos seguir esse cenário. Todo o corpo já teria abortado, né? O corpo já teria abortado, você... já teria, né? Porque o corpo tem mecanismos pra isso, né? Pra o bebê ter má formação, ou ele morreu durante a gestação, o corpo tem maneiras de jogar fora, né? Não, mas agora a pergunta séria, Se uma pessoa qualquer nascer com um problema com uma deficiência, supondo que estado grave, e pegar o teste do pezinho supremo, ela fica com, sei lá, 5, 6 anos. Como é que fica? Será que valeria a pena manter a sua vida por 5 anos? Em primeiro lugar, a gente já viu que assim, a gente não conseguiria antecipar a morte de ninguém. Aí eu acho que existiria ONGs que, né, com patrocínios, arrecadações, doações, iriam tentar fazer a vida dessa criança o mais feliz possível até a morte dela. Como de outros casos também, acho. Isso, lógico, sendo muito otimista, sendo benevolente e tal, né? Mas vai saber como é que seria a sociedade. Mas já parou pra pensar quanto poderia ser angustiante? Porque se a gente considerar que essas pessoas nessa sociedade, onde você sabe quando você vai morrer, elas são como as pessoas, tipo, nós, seria muito provável que teria, tipo, muita gente que, sabe, ia ficar angustiado pra caramba, ia ficar muito mal sabendo que vai morrer, do tipo, às vezes a pessoa, ela não quer continuar vivendo e ela sabe que ela não vai morrer agora, não importa o que ela faça, ou, por exemplo, uma pessoa que quer viver mais e ela sabe que não adianta e ela não vai viver. Então, como será que ia ser lidar com essas pessoas? Porque eu acho que nenhum psicólogo ia dar conta de uma coisa que você não tem como mudar. Isso teria que ser lidado desde a infância. Porque você conseguiria meio que trabalhar muito mais o psicológico da criança e adolescente,
né, do que hoje em dia o pessoal só vai realmente a um psicólogo quando a criança já tá meio, já diz, essa menina tá com cão no escuro, num estado que realmente precisa de ajuda mesmo. Agora eu acho que nesse caso seria preventivo, sabe? Por exemplo, a criança vai ver, pondo lá de novo, aquela história do olho Shinigami, né? Ela vai se olhar no espelho e vai ver aqueles números e dizer, papai, mamãe, que é isso? Aí os pais têm que dizer, olha, essa é a data, você tá vendo a minha também? Eu vou morrer nessa data. E aí tá outra questão, né? E se a criança, sabendo disso, que o pai dela vai morrer daqui 2 semanas? Como é que fica de novo, né? O impacto psicológico da criança? É algo que tem que ser trabalhado. Eu queria aproveitar isso que tu falou e fazer um outro indagamento. O que aconteceria com a questão de abortos? Se uma mulher grávida vai morrer daqui a 10 meses, mas o filho vai nascer daqui a 7. A gente já definiu isso. A pessoa vai ver a barriga da grávida, vai ver menos 3 dias. Mas aí quer dizer que você consegue ver o tempo de vida de uma criança antes mesmo dela nascer, ou só teria a ver com quando nasce? Eu acho que não, gente. Eu acho que não. Acho que quando ela foi concebida já é uma coisa pra colocar, porque já que ele esteja lidando com óleo de Shinigami, de certo modo. Eu acho que não. Acho que só quando nasceu. Se for pelo lado da Terra do Pezinho Supremo, eu diria que é por quando ela nasceu, mas se for pelos olhos de Shinigami, é quando ela foi concebida, eu diria. Mas se a gente consegue ver o tempo de vida de uma criança pela concepção, imagina como seria, por exemplo, você consegue ver se aquele zigoto ali vai sobreviver ou não. Isso poderia, tipo, melhorar a chance, porque geralmente eles implantam, tipo, vários pra ver se algum, tipo, realmente vai se desenvolver e virar um feto. Meu Deus, eu pensei na pior coisa possível. Também. Matheus, esse cenário que você criou, somente nós, seres humanos, sabemos de quando a gente vai morrer? Sim, só os humanos. Só os humanos. Eu acho que seria muito mais interessante se você colocasse num contexto em que todos os seres vivos. Não, mas todos os seres vivos, você sabe quando a bactéria que tá na sua mesa vai morrer? A sua vida seria repleta de números, porque a gente tem ser vivo e tudo que é a gente. Cadê? Eu preciso encontrar um meme disso. Sobre essa questão da psicologia que a gente estava comentando agora há pouco, acho que seria assim, no começo por exemplo, hoje a gente não sabe quando a gente vai morrer, mas vamos supor que a gente comece a saber quando a gente vai morrer. Então realmente seria muito difícil nós mesmos aceitarmos esse tipo de coisa, mas eu acredito que, sei lá, daqui 100, 200 anos, ou um pouco mais, as pessoas já aceitariam mais, né? É uma coisa normal da vida saber exatamente quando vai morrer, quando seus pais vai morrer. Talvez até seria uma brincadeirinha na escola, eu vou morrer, vou demorar mais pra morrer do que você, um pouquinho de bullying ali no outro e tal, mas seria uma coisa mais do dia a dia das pessoas, acho que não seria tanto psicologicamente ruim para as pessoas. Eu concordo. Só sobre a viagem ali na maionese do Tsuna, sobre a gente poder ver o tempo de vida de todos os seres vivos. Por exemplo, se você conseguiria ver o tempo de vida de uma bactéria, mas você conseguiria ver o tempo de vida das suas células que estão morrendo, porque tecnicamente o que é um indivíduo? Tipo, uma célulazinha sua, ela tá ali viva. Ela não é um indivíduo, mas será que você conseguiria ver se ela tá morrendo ou alguma coisa do tipo? Vamos definir assim então. Cada pessoa, cada ser vivo só consegue ver quando você mesmo vai ver. Pronto, aí as bactérias conseguem ver a si mesmo. E nós conseguimos ver a nós mesmos. Então, seguindo a lógica do que eu e o Tsuna pensamos, mas sem falar o que nós pensamos, como funcionaria a inseminação artificial? Normal, como sempre acontece. Só que você veria o tempo de vida do esperma? Não. O tempo de vida do esperma é uma coisa, o tempo de vida de um feto é outra. Daí entra na questão da célula, né? Porque, por exemplo, o espermatozoide, ele é uma célula, ele não é um ser vivo exatamente. Ou será que você vai considerar ele como um indivíduo? Tipo, o que exatamente é um indivíduo? Aí vem o ponto da imagem que eu mandei no chat. Não entendi, mas tudo bem. Só descrevendo, eu não sei se os ouvintes vão conseguir pegar a mensagem do Tício. Mas vamos lá, ele tá com um Pikachu preso numa garrafa. Eu não entendi bem o que ele quer falar. Eu posso dar eu não posso, enfim. Eu posso ser muito inocente, mas eu não entendi bem. Isso é um humor sofisticado vindo do Tiso. Entendeu? Boa. Eu acho que nem eu entendi. Eu posso ser muito inocente ou eu posso... Pois eu não entendi, gente. Também tô de acordo com aquilo que a gente tinha falado antes, né? Com as gerações vindo, né? A normalidade de você saber quando vai morrer acontecer, né? A gente sim teria pessoas que vão, como o Paulo disse, despirocar. Mas eu acho que com o passar do tempo, a gente teria pessoas que vão entrando na normalidade, né? Das coisas, elas vão meio que aceitando. Eu acho que eu conseguiria burlar essa questão de eu saber o dia que eu vou morrer. Viajem comigo. Vamos supor, né, que, sei lá, vou morrer no dia 10. Aí então eu pego um barquinho aqui do Brasil e rumo ao oeste. No dia 9, no dia anterior da minha morte, no dia 9 eu rumo ao oeste aqui do Brasil.
e vou até a famosa linha da data. Só que eu não atravesso ela, fico lá no dia 9. No segundo exato, que for da meia-noite, ou seja, se transformar pro dia 10, eu atravesso a linha do leste para oeste. Isso quer dizer que eu vou pro dia 11 no lado oeste e pulo o dia 10 da minha morte. Eu quero dizer que parabéns, essa foi uma boa ideia. Você morreria. Não, foi uma ideia boa, mas foi uma ideia inútil, porque o cronômetro não é de dias, ele é um cronômetro reverso. Tu vai diminuindo o tempo à medida que passa. Não mudaria nada isso, mas foi Você uma boa morreria de ideia. ataque cardíaco, então uma tempestade iria te abocanhar antes de tu morrer afogado. Não, mas eu quero parabenizar que foi uma boa ideia. Foi uma boa ideia. Foi uma boa ideia, mas não funcionou. É um sistema que não tem como burlar, mas você poderia escolher como você vai querer morrer? Cara, é uma boa questão, uma boa questão. Porque como o Paulo disse lá no início, né? Se eu tomar 3 litros de morfina no dia da minha morte, a minha morte vai ser de morfina. A certeza que você vai morrer. Nossa, não sabe como. É uma coisa interessante, né? As pessoas poderiam, por exemplo, escolher. As funerárias fariam o plano, veja, o plano Morte Plus. Isso é outro ponto legal, gente. Nós teríamos empresas que atuariam, né, na parte de matar pessoas que não querem sofrer. E uma coisa que eu pensei baseado nisso é a guilhotina. Porque você sobrevive com a cabeça fora do corpo uns 6 segundos. E se você cortar a cabeça antes? Exatamente. A guilhotina ia descer, parar no meio do pescoço. É o Kaido, é do One Piece. Exato, Kaido. Só que a diferença é que a lâmina entrou no teu pescoço, ela ficou travada na coluna. Isso já foi até abordado no Futurama, né? Tinha aquelas, tipo, caixa de... no meio da rua, né? Tipo fosse de telefone, aquelas cabines de telefone, mas não era cabine de telefone. Ah, cabine de suicídio. Inclusive, eu tava editando o podcast do E se Fôssemos Mortais, eu até achei estranho ninguém citar ela. Então, gente, vocês acham que a gente teria... Venha cá e morra com a gente. Empresas Caronte. De novo, empresas Caronte diz, nós teremos a corporação Caronte, é aquela que te leva na viagem pra você curtir o final da vida, e aquela que te mata também, que é filial. É a Caronte e a Caronte e Thanatos. Ai. Aí com você... Pronto, vamos lá, seguindo. Como vocês acham que seria para pessoas normais que escolheram morrer em casa? Vocês acham que reuniriam a família pra ver eles morrer, ou eles queriam morrer sozinho? Eu acho que ia ser meio aquela vibe Idade Média, sabe? Que a pessoa tá doente, fica todo mundo em volta esperando morrer porque sabe que não tem cura e não tem mais jeito. Tipo Don Quixote. É, tipo, porque antigamente as pessoas não tinham muito tratamento, né? Então, se alguém ia morrer, geralmente a pessoa morria em casa com a família. Porque hoje em dia tem hospital, tem esse monte de coisa, né? Só que antigamente as pessoas... era tudo em casa, basicamente. As pessoas não saíam de casa. Então, acho que ia ser mais como isso, como antigamente, em que as pessoas ficavam com a família, ficavam em casa, porque a pessoa já sabia que ia morrer. Que não ia ter jeito, provavelmente. O negócio era rezar pra sobreviver. Se a reza não funcionasse, a pessoa morria. Eu acho que talvez, assim, depois de vários anos, mesmo seguindo aquela mesma linha, depois, sei lá, 500 anos, acho que as pessoas estão mais acostumadas, né? Porque desde que você nasceu, você já sabe que você vai morrer daqui a tantos anos, você já tá acostumado com essa ideia. E, tipo, vamos supor, eu vou morrer agora, eu não ia querer que, por exemplo, meus irmãos, meus amigos iam ficar chorando. Não, vamos fazer um ritual aqui da minha morte, legal, uma vibe mais legal, assim. Não sei se é Mas os dançarinos do caixão, né, e tudo mais. fornecido pela empresa Caronte. Eu acho que uma coisa que a gente não considerou muito é porque, tipo, nem todas as culturas consideravam a morte como algo triste. Tipo, tem aquelas tribos africanas que o pessoal dançava, ficava feliz, fazia mó festa, né? Então, tipo, e se a gente começasse a encarar como uma coisa boa, né? Tipo aquele cara, os caras do meme do caixão lá dançando. É meio isso. Quesito em que a sociedade está acostumada com a morte e as pessoas, por exemplo, não encaram como algo ruim, acham que poderia ser até algo bom. Por exemplo, talvez tendo uma crença religiosa. Eu acho que seguiria pra isso, tá, ô Sofia? Seguindo aquilo que o Paulo disse, as pessoas não se acostumando, é meio que virar um evento, como eu posso dizer, um evento festivo. Ah, eu vou morrer, vou reunir meus amigos. Guia, né, nessa lógica do... Ah, vamos lá, vamos festejar que essa é a última estadia humana na Terra, no caso humano eu, né? Quero seguir as palavras do grande Quilua, abrir empresa Dionísio. Morrer todo mundo de cirrose. O que eu acho que vai acontecer é que, se isso acontecesse, se a gente soubesse a data final da nossa morte, a gente ia morrer e acordar da Matrix. Acordar no mundo real, quem sabe. Oh, é uma boa ideia. Ou fazer igual o budismo e você respawnar em 3 segundos. Ia ser o maior fumador de Call of Duty da vida. Vocês acham que na questão da escolaridade iria mudar alguma coisa? Tipo, o colégio iria se adaptar e ensinar como aproveitar a vida pro aluno? Porque o aluno vai saber quando ele vai morrer, mas como ele vai aproveitar isso?
Mas será que ia ter escola? Como será que a sociedade ia se estruturar? O argumento dele é interessante, porque teria duas vertentes. Ou a escola se recusaria a dar auxílio pra uma pessoa que morreria tão cedo, que eu acho meio difícil, ou ela daria até mais do possível pra pessoas que iam morrer não tão cedo, mas também não tão tarde. Seria meio focado, assim. Pessoas que vão morrer daqui 50 anos. Vamos seguir o fluxo de ensino médio, ensino superior, pós e vai fundo. Pessoas que vão morrer daqui 10 anos. Não, vamos fazer uma coisa mais rápida, mais técnica, aprender para você contribuir para a sociedade, para você também ter o retorno. Vendo que a pessoa vai morrer relativamente cedo, 30 anos, 25, por aí, e ela vai ter um corpo de 25 anos, a escola pode justamente ensinar pouco para ela virar pedreiro, para virar uma profissão que não exige tanto e que a pessoa só sirva para a sociedade e morra. O que seria um verdadeiro Matrix, eu acho. Eu consegui imaginar um monte de gente fazendo uns protestos na rua e umas coisas do tipo numa sociedade dessa, dizendo que as pessoas deveriam ter o direito de escolher o que elas querem fazer da vida, em vez de as pessoas disserem que você vai viver pouco, então você não pode fazer tal tipo de coisa. Se você vive pouco, você tem que ser ensinado o mais rápido possível para trabalhar menos e também ter uma parte para você curtir o resto da sua vida, sei lá. E nessa linha que vocês falaram, né, a gente teria literalmente pessoas, a gente já tem isso na sociedade atual, né, a gente estaria mais escancarado ainda pessoas que são descartáveis. Você tem o uso e depois a descarta, né, é uma coisa mórbida, mas muito possível conhecer na humanidade. Preciso uma coisa agora, não o tráfego, mas talvez o tráfego também, mas distribuição de órgãos seria bem mais eficiente. Seria quando as pessoas vão morrer, né, não daria um órgão pra alguém que vai morrer daqui a um mês. Eu pensei na verdade da pessoa morrer e tirar o órgão dela, mas tudo bem. Não, eu falei nessa perspectiva, né. Então, você saber o dia que você vai morrer não afeta muito a doação de órgãos, mas a doação de órgãos aí afeta. Não afeta quem recebe, quem doa não. Uma pergunta, vocês acham qual seria o tempo mínimo pra alguém receber um órgão? Um ano ou mais? Depende do órgão, né? Um coração. O coração ou usaria aquele marca-passo ou teria que ser urgente. Umas 72 horas, eu acho. Aí é um assunto bem interessante, hein? Porque assim, se você sabe o dia que você vai morrer, a gente não tem muita doação de órgãos, porque a enorme maioria das mortes que acontecem estragam os órgãos. Ou porque tá muito velho, né? Ou aconteceu algum acidente em certos órgãos, né, tal. Mas, se a gente sabe o dia da nossa morte, talvez existiria uma campanha do governo, vamos, sei lá, tirar sua vida, vamos supor, um tiro no cérebro, ou coisa um pouco menos agressiva, mas que não afete seus órgãos, para que nós pudéssemos pegar seus órgãos e fazer doação. Será que existiria esse tipo de coisa? Ou a gente pode ter o seguinte ponto, a gente poderia ter, sabe o quê? Parceria público-privada, a empresa Thanatos ou a Caronte que mataria e faria ao mesmo tempo a retirada de órgãos e passaria para o poder público, olha só. Sabe quem ficaria com isso? A empresa Hermes, a empresa de transplante de órgãos e medicina. Exato. Na verdade, eu acho que essa empresa Caronte ou Hermes, ela faria esse pacote de viagem, de repente sumia com a pessoa e retiraria os órgãos dela sem ninguém perceber. Empresa de rápidos especialistas. Muito bom, gente. Então, gente, eu vou seguir ao último ponto da nossa conversa, né? E o sistema financeiro, o sistema bancário, como é que ele agiria? O sistema bancário, ele age muito na expectativa também, né? Se a gente pega os mercados financeiros, eles atuam com base em informação e expectativa, né? Essas duas informações casadas, né? Duas coisas se casam para poder movimentar o mercado. Eu, por exemplo, eu tenho um CEO de uma grande empresa que está prestes a morrer. Vocês acham que as ações dessa empresa cairiam? E mais, se eu quiser um empréstimo, os bancos dariam? Eles pediriam essa comprovação? Tenho que pagar isso em 3 anos. Eles pediriam, então eu quero ver quanto tempo de vida você tem. Você acha que isso aconteceria? Olha, eu já dei minha palhinha sobre isso lá no início, de que a pessoa meio que venderia a alma em troca de dinheiro pra alguma pessoa, família, etc. Então, vou só ouvir. Mas é que tá, eu acho que eles pediriam, né, a informação. Por exemplo, eu chego no banco, quero 50 mil reais. Eu acho que eles pedirão quanto tempo de vida ainda me falta. E se eu vou ter a capacidade de vida de pagar, né? E eu acho que eles ainda dariam uma margem. Por exemplo, se eu tenho 3 anos pra pagar, eles veriam no máximo se eu tenho 4 anos. Ajudaria no caso de eu dever, ou seja, eles poderiam, de novo, vamos falar, aquela mega corporação da Caronte, né? A Caronte Thanatos e a Hermes, eles poderiam ter um banco também. O Banco Midas. Ele vai pedir essa sua garantia. Se você
começar a dever e isso for avançando, né? Você não pagar e for aproximando da sua morte, eu acho que eles pulariam a parte da Caronte Viagens e iria direto pra Thanatos. A Thanatos resolve o teu problema. Os órgãos como garantia, olha só. Vocês acham que isso seria algo do tipo que aconteceria? Na minha explicação, a agiota não vê face, vê CPF. Agora ele vai passar a ver número. A data da morte da pessoa estaria inclusa no CPF. Se alguém fosse querer empréstimo do banco, ele só precisaria consultar a identidade da pessoa e saberia se poderá emprestar ou não. Hoje o banco, assim, empresta dinheiro, óbvio que não é tão evidente, mas é principalmente o fato que ele sabe que você quer viver. Se você quer viver, você vai ter a oportunidade de poder devolver esse dinheiro. Como você já sabe a data da sua morte, não tem mais essa questão de quer viver, já é bem preto no branco, né? Ou seja, existiriam regras, se você tem certa idade, vai morrer daqui tantos anos, eu não vou mais poder te emprestar dinheiro. Provavelmente ia ter regras. E para os que emprestarem dinheiro, que forem conseguir o dinheiro, seria um pouco mais rígido essa questão de, se você não pagar, talvez dívidas passariam para os seus filhos, né, seus descendentes, ou as suas familiares, assim. Acho que seria alguma coisa mais rígida. Acorrentaria, né, a família, no caso. Além de ver a expectativa de vida, né, acorrentaria os parentes pra garantir que você fosse me pagar. É isso que tu tá falando. Alguma coisa a acrescentar, gente, desse nosso cenário tenebroso que a gente tá criando aqui? Eu ia falar que eu acho que muito provavelmente a vida das pessoas ia ser muito mais controlada e que eles iam ter quase que um destino traçado desde criança. Porque, por exemplo, se você sabe que você vai ver, tipo, 70 anos, as pessoas sabem que você vai ver muito, então elas já vão querer que, tipo, você estude pra, tipo, você poder ter, talvez, um emprego e talvez, tipo, aposentar, porque sabem que você vai viver muito. Agora, se você for viver pouco, provavelmente não vão querer que, tipo, você estude pra fazer, tipo, 10 anos de faculdade, mestrado, não sei o quê, se você vai morrer, tipo, com 25, porque não faria sentido. Então eu acho que a vida das pessoas seria muito mais regrada e que provavelmente todos os sistemas, seja tipo finanças, tudo ia ser tipo, regrado, baseado nisso, de que pessoas já iam impor, desde que você é criança, você deveria seguir determinado tipo de vida baseado enquanto você vai viver. A gente estaria quase no 1994 adaptado. O de irmão tá sempre olhando você. Exatamente. Então a gente de novo conseguiu transformar mais um cast em algo ruim. Mundo, né? Muito bem, estamos conseguindo cumprir o objetivo. Então, gente, seguindo pro final, que a gente já tá com 1 hora de gravação, eu queria perguntar a vocês uma última coisa. Se vocês tivessem um mês de vida restante, o que vocês fariam? Vamos lá, Guilherme, me diga o que você faria. Um mês. Eu iria atrás de realizar meus sonhos. Primeiramente, eu gostaria de conhecer os países que eu tenho interesse, além de poder, pelo menos, meu maior objetivo seria poder, pelo menos, observar o céu com um telescópio. Eu acho que isso seria a minha maior meta, em um mês de vida. Meta fraca, mas vamos lá. Polé, o que você faria? Dizem que comer e viajar são as 4 melhores coisas da vida, né? Eu até concordo, então eu seguiria esse fluxo. Tu viajaria, mas vamos lá, gente, 2 semanas. Você não pode ter que voltar pro país em 2 semanas. Ai. Conheceria, né, as riquezas nacionais, olha só. E você, Sosso, o que você faria? Você tem um mês de vida a contar de hoje. É isso. Eu acho que a primeira coisa que eu faria é falar pra todo mundo o que eu sempre quis falar. Do tipo, eu ia chegar pra todas as pessoas e falar o que eu sempre quis falar. Tipo, jogar tudo na cara de todo mundo, jogar tudo pro ar, falar que, sei lá, eu odeio tal coisa, gosto de tal coisa. Eu ia falar tudo o que eu sempre quis falar. E em relação a fazer coisas, tipo, viajar e tal, eu não teria vontade. Do tipo, eu acho que eu ia só ficar na minha vida e me isolar em um canto. Pegar alguns dos livros que eu mais gosto e ia ficar lendo eles até o resto do mês, basicamente. Eu ia jogar tudo na cara de todo mundo e ir embora e me prender num chalezinho lendo livros. E você, Tis, o que você faria com um mês de vida? Eu ia falar uma coisa no podcast, mas não teve nenhum momento bom pra falar, então eu ia falar aqui mesmo. Que é um musical que resume basicamente o que eu faria, que é o Hamilton. Deve ter, não tem dublado, mas tem legendado. É um musical que fala sobre um político que... Eu não lembro quais documentos certo ele escreveu. Eu sei que ele foi tipo um político... Ele foi um político muito importante e basicamente ele morreu acho que com 40 anos. A música final do musical é o que ele faria se tivesse vivido mais. Literalmente, ele conversou com o George Washington, ele quase foi presidente dos Estados Unidos, ele ajudou a eleição do segundo presidente, ele foi morto pelo terceiro presidente, eu acho. É uma coisa muito doida, em sumo. Mas ele... ficou conhecido como o que aconteceria se ele tivesse vivido mais.
Então eu não faria nada demais, eu continuaria vivendo minha vida, tentaria fazer o máximo de coisas que eu pudesse e não ligaria pra morte. Se fosse eu, né, eu tivesse um mês de vida restante, cara, eu literalmente me entregaria aos prazeres da carne, bicho. Beberia, Matheus viraria canibal, então. seria gente muito doida, usaria drogas ilícitas, bebidas e etc. Iria se aproveitar dos prazeres da empresa Afrodite. Pronto, mas uma mega comparação só cresce. Eu criaria eu compraria um pacote da empresa Afrodite, né, que daria seria o pacote vida louca da empresa Afrodite, tá ligado? Aí se eu tivesse família, né, filhos, enfim, parentes próximos, eu simplesmente, eu não queria viver essa. Já vivi minha vida toda próximos deles, faltando um mês eu ainda queria. Eu sei lá. Matheus, se tivesse filhos e coisa, aceitaria os pacotes da empresa Zeus. Deixaria eles sob cuidados da empresa Zeus, exatamente. Mas gente, eu me entregaria literalmente aos prazeres do mundo. Um segundo, só pra dizer que a ideia do Tisso do que fazer no último mês me lembrou a protagonista daquele mangá /9, eu acho que tem até anime, que é Kimi no Suizou wo Tabetai. Ah, eu sou o tradutor. É, o Polé é o tradutor, eu sou o revisor atualmente. Quero comer seu pâncreas. Eu nunca li essa novela. Né? Eu vi, é legalzinho. Como assim, legalzinho? Nossa, eu chorei lendo o mangá. Muito foda. Eu tô evitando traduzir os finais dos capítulos, que tá difícil, velho. A gente tá se encaminhando aqui pro final, né? E vocês têm alguma última palavra, gente? Fazendo propaganda, leiam aqui na Saikai, o Kimi... Eu não sei o nome. Eu quero comer seu pâncreas. Kimi no Suizou wo Tabetai. Eu também não sei falar japonês, eu sou um estudante do básico, do básico, do básico. Gente, a gente tá terminando por aqui. Muito obrigado por ter ficado com a gente esse tempo. A gente viajou muito, mas ao mesmo tempo eu acredito que esse foi o cast mais pé no chão que a gente teve até agora. Conseguiu transformar o mundo em algo não tão ruim quanto eu esperava, mas foi legal. Então, gente, fiquem com a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Entre no Discord. É isso, valeu e tchau. Aí a pessoa. Até mais, pessoal. Então, Até logo. Bye, bye.